Oi pessoal, vamos para o vídeo do capítulo 2, expressões regulares. Qual é a motivação para a criação dessa estrutura que a gente chama de expressões regulares? Começar aqui por um exemplo. Esse aqui é o grafo do capítulo anterior, o grafo do autômato do capítulo anterior que foi usado para mostrar exemplos de várias computações e tal. Esse foi o autômato que foi usado como exemplo central no capítulo anterior. Então vamos olhar para o grafo dele e o objetivo aqui é tentar determinar quais são as palavras que pertencem à linguagem aceita por esse autômato, ou seja, quais são as palavras que fazem o autômato ir do seu estado inicial até o seu estado final, no caso de Q1 até Q3. A maneira mais força bruta de fazer isso é você tentar listar uma a uma quais são as palavras que são aceitas por esse autômato. O único problema, o único mas enorme problema disso é que existem infinitas palavras. Então, se você começar a fazer uma lista dessas palavras, você nunca mais para. Então, a ideia é, eu gostaria de ter uma forma o mais compacta possível, de descrever quais são as palavras que fazem esse autômato ir do estado inicial até o seu estado final. Quais são as palavras que são aceitas por esse autômato? Quais são as palavras que fazem parte da linguagem aceita por esse autômato? Então, bom, então o negócio é fácil, de certa maneira, descrever algumas possíveis palavras que satisfaçam essa propriedade. Posso aqui colocar, vamos ver um exemplo aqui, uma palavra que leva o autômato de Q1 até Q3. 01, por exemplo, leva o autômato de Q1 até Q3. Começa em Q1, o 0 faz aí para Q2, o 1 faz aí para Q3, então o 01 é uma palavra aceita. Agora o problema é que para descrever L de A, eu preciso descrever todas essas palavras, absolutamente todas. Então, bom, fazer algumas tentativas aqui, tentar identificar alguns padrões de palavras que são aceitas por esse autômato. Por exemplo, a palavra que começa com um número ímpar de zeros, seguida de um único 1 e depois uma quantidade arbitrária de zeros. Tá? Então, um número ímpar de zeros, porque você repara que um número par de zeros faz eu ciclar aqui nessas duas setas, sair de Q1 e voltar para Q1. O número ímpar de zeros me deixa em Q2. Depois ele diz um único 1, um único 1 me leva para Q3 e depois o padrão me fala uma quantidade arbitrária de zeros, porque o zero faz eu ficar ciclando no próprio Q3, então não afeta a aceitação da palavra. Então esse é um primeiro padrão possível de palavras que são aceitas por esse autômato. Começa com um número ímpar de zeros, seguido de um único 1, terminando com uma quantidade arbitrária de zeros. Posso tentar estabelecer outros padrões. A palavra começa com uma quantidade arbitrária de 1s, depois segue o padrão do item anterior. Por quê? Porque essa quantidade arbitrária de 1 no início faz eu ficar ciclando no próprio Q1, então também não afetaria. Um terceiro possível padrão, a palavra começa com uma quantidade arbitrária de repetições da sequência 0, 1, 1 e continua como um dos padrões anteriores. Porque 0, 1, 1, essa sequência, faz eu dar a volta no autômato e ir de Q1 de volta para Q1. Então, não importa quantas dessas sequências de 0, 1, 1 eu tenha, eu continuo em Q1. E daí eu posso executar um dos padrões anteriores para chegar em Q3. Então eu tenho aqui 3 exemplos de padrões de palavras que vão ser aceitas por esse autômato. O problema é, será que eu esgotei todas as possibilidades possíveis com esses padrões? Ou existem outras palavras que vão ser aceitas por esse autômato que não estão incluídas em nenhum desses 3 padrões, tá certo? Então, como saber que eu
realmente listei ou representei todas as palavras que são aceitas por esse autônomo. O fato é, essa listagem de padrões não descreve todas as palavras de LDA, e mesmo assim já está começando a ficar extensa, né? Então é importante a gente tentar buscar uma notação uniforme e que seja o mais compacta possível, que nos permita descrever exatamente a linguagem aceita por um autômato finito determinista. Então essa é a motivação por trás das expressões regulares. As expressões regulares, que a gente ainda não definiu o que são, mas vai definir, elas são justamente isso, elas são uma notação bastante compacta para descrever um conjunto de palavras, para descrever uma linguagem, certo? Então, vamos começar a ver como a gente constrói uma expressão regular. Começa com o alfabeto, sigma, né? Qualquer um dos alfabetos que a gente já trabalhou, qualquer conjunto finito de símbolos, e a gente vai construir um segundo alfabeto a partir desse alfabeto inicial. Esse segundo alfabeto eu estou chamando de sigma til, tá? Ele é o alfabeto inicial mais, ou seja, união, alguns símbolos extras. Tá? O símbolo da operação de união, o símbolo da operação de concatenação, que é o ponto, o símbolo da operação de estrela, que é a estrela, o asterisco, né? O símbolo de abrir parênteses, o símbolo de fechar parênteses, o símbolo de conjunto vazio e o símbolo da palavra vazia, palavra sem símbolos, né? O epsilon, que representa a palavra sem símbolos. Então, eu vou pegar o alfabeto original que eu tinha e expandir, digamos assim, o alfabeto com esses símbolos extras aqui que eu estou acrescentando. Tá? E aí o que vai acontecer? Esse sigma til é um outro alfabeto, tá certo? Então, é um outro conjunto de símbolos, tá? Que contém o primeiro conjunto de símbolos, mas que é maior que o primeiro. Então, a partir desse alfabeto sigma til, a gente pode definir o que é uma expressão regular, que a gente pode abreviar como ER. Tá? Uma expressão regular sobre o alfabeto sigma original é uma palavra no alfabeto sigma til. Tá? Ou seja, sempre que eu falo palavra, né, você tem que pensar o que é uma palavra, a definição de palavra, uma sequência finita de símbolos em algum alfabeto. Então, uma expressão regular vai ser uma sequência finita de símbolos nesse alfabeto sigma til que a gente definiu. Então, uma sequência finita de símbolos entre esses aqui. Entre os de sigma e mais esses aqui. Tá certo? Só que não é qualquer sequência de símbolos no alfabeto sigma til. Tem que ser uma sequência de símbolos que satisfaça algumas regras que a gente vai colocar aqui agora. Certo? Então, nem toda palavra de sigma til é uma expressão regular. Algumas palavras de sigma til são expressões regulares, outras não são. Vão ser expressões regulares as palavras que satisfizerem essas regras aqui. Né? Primeira regra. Se sigma minúsculo for um símbolo desse alfabeto original aqui onde eu comecei, esse símbolozinho sozinho, sigmazinho sozinho, já é uma expressão regular. Tá? Essa expressão regular mais simples de todas. Outra expressão regular bem simples. O símbolo sozinho do conjunto vazio e o símbolo sozinho da palavra vazia, epsilon, são expressões regulares também. Então, esses são os 3 casos de expressões regulares formadas por um único símbolo. Tá certo? As outras expressões regulares vão ser maiores e vão ser definidas a partir dessas expressões regulares pequenininhas. Né? Regra 3. Se eu tenho duas expressões regulares R1 e R2, eu posso formar outras expressões regulares maiores a partir dessas duas, dessas maneiras aqui. Duas possibilidades. Uma é escrever R1, o símbolo de união R2, mais um símbolo de abrir parênteses no início e um símbolo de fechar parênteses no final. Essa sequência de símbolos aqui. Ou
essa outra sequência de símbolos aqui, que é o R1, né, a expressão R1, com o símbolo da concatenação, ponto, com a expressão R2, no início o símbolo de abrir parênteses, no final o símbolo de fechar parênteses. Então, se essa sequência de símbolos R1 e essa sequência de símbolos R2, as duas são expressões regulares, essas duas novas sequências de símbolos aqui, essa primeira aqui em cima e essa segunda aqui embaixo, também são expressões regulares. Tá? Por último, se eu tenho uma expressão regular R, ou seja, se essa sequência de símbolos R é uma expressão regular, ou seja, se ela foi construída satisfazendo essas regras, essa outra aqui também vai ser uma expressão regular, que é pegar a sequência R, colocar antes dela um símbolo de abrir parênteses, depois dela um símbolo de fechar parênteses e depois, por último, um símbolo da operação estrela. Essa sequência de símbolos também vai ser uma expressão regular. E nada mais é uma expressão regular, ou seja, se não foi feito seguindo essas 4 primeiras regras, não é uma expressão regular. Certo? Então, não é qualquer sequência de símbolos do sigma-til que vai ser uma expressão regular, é uma sequência de símbolos do sigma-til que possa ser construída a partir da aplicação dessas 4 primeiras regras, apenas. Tá certo? E aí tá, ok, legal, eu construí uma sequência de símbolos usando um alfabeto novo que eu acabei de inventar, tudo muito interessante, mas para que serve isso? Pergunta essencial de sempre. Antes do para que serve isso, deixa eu só dar uns exemplos de expressões regulares que são bem construídas, ou seja, sequências de símbolos que satisfazem aquelas 4 regras e outras que não satisfazem. Então, por exemplo, começando com esse alfabeto inicial de 0 e 1, né, isso aqui é uma expressão regular. Tá? Isso aqui foi construído usando aquelas 4 regras, por quê? Eu tenho aqui o símbolo de união, e o que vem depois do símbolo é uma expressão regular, bem formada, e o que vem antes da união também é uma expressão regular bem formada. Certo? Aqui eu tenho, por exemplo, essa concatenação, o que vem antes da concatenação é uma expressão bem formada, o que vem depois da concatenação também é uma expressão bem formada. Tá certo? Então, o que essas 4 regras colocam é que na hora que você for verificar se o que você tem é uma expressão bem formada, o que você tem que fazer é verificar se dos dois lados da união essas expressões menores são por si bem formadas ou não. Mesma coisa com a concatenação, se as expressões menores que vêm dos dois lados são por si mesmas expressões bem formadas ou não. E o que vem dentro da estrela também, se por si próprio é uma expressão regular bem formada ou não. Então você pode ir desmontando a expressão e verificando os seus pedaços até chegar no caso base dessa desmonte, que seria as expressões de comprimento 1, que elas vão ser bem formadas se for um símbolo do alfabeto original sigma, ou se for o símbolo de conjunto vazio, ou se for o símbolo de palavra vazia. Tá certo? Então essa aqui, se você for desmontando, você vai ver que é realmente uma expressão regular bem formada de acordo com aquelas 4 regras. Por outro lado, essa segunda expressão aqui, ela não é uma expressão regular bem formada. Tá? Ela é uma sequência de símbolos do alfabeto sigma-til, mas ela não é uma expressão regular bem formada, porque ela não obedece aquelas 4 regras. Em particular, você pode ver o seguinte: a única regra daquelas 4 que permite inserir esse símbolo de união numa expressão regular é essa regra 3. E ela só insere esse símbolo de união colocando à esquerda e à direita expressões bem formadas. Então, para eu inserir o símbolo de união, eu tenho que ter à esquerda dele uma expressão bem formada, à direita dele uma expressão bem formada. E o que acontece aqui não é isso, porque à direita do símbolo da união, o que eu tenho é só um símbolo de fecha parênteses. E o símbolo de fecha parênteses sozinho não é uma expressão bem formada. Tá certo? Os únicos símbolos isolados que são expressões bem formadas são os símbolos do alfabeto original sigma, conjunto vazio e palavra vazia. Então, fecha parênteses sozinho não é uma expressão bem formada. Então, como eu não tenho
uma expressão bem formada do lado direito da união, só que tudo não é uma expressão regular bem formada. Tá certo? Então aqui eu tenho um exemplo de uma que é bem formada e outra que não é bem formada. A gente vai relaxar um pouco a definição do que é uma expressão regular bem formada, vai permitir coisas que pela regra inicial, teoricamente, a gente não deveria considerar como expressões bem formadas, só pelo bem da nossa própria sanidade, tá? Que a gente vai relaxar essa definição. Porque você vê aqui que começa a acumular um monte de parênteses e começa a ficar um pouco ilegível por causa de todos esses parênteses. Então, para diminuir o uso de parênteses, a gente vai relaxar um pouco o que a gente permite. A gente vai adotar uma convenção de precedência entre os operadores. Tá? Então, da mesma maneira que em álgebra ou aritmética, se eu escrevo os operadores todos sem parêntese, eu tenho a convenção de que o produto tem preferência ou precedência em cima da soma, ou seja, na ausência de parênteses é para eu fazer primeiro o produto e depois a soma. É uma convenção que a gente adota. Aqui eu também vou ter uma convenção de precedência entre os operadores para tentar omitir alguns parênteses. Então, o que a gente vai estabelecer é que a maior precedência de todas é a do operador estrela. Em segundo lugar, o operador concatenação. E, por último, o operador de união. Esse é o que tem menos precedência. Tá? Outra convenção para tentar diminuir o tamanho das expressões é que a gente vai poder omitir o operador ponto de concatenação, da mesma maneira que a gente costuma omitir o operador ponto de multiplicação em álgebra. Então, a gente vai permitir isso também. Então, um exemplo aqui. Expressão regular do exemplo acima, ela pode ser reescrita, do exemplo acima que eu quero dizer é do exemplo do slide anterior. Ela pode ser reescrita de acordo com essas novas convenções. Olha como está menor. Tá certo? Então, por exemplo, essa estrela aqui, ela está em cima só desse 1. Tá certo? Por quê? Porque o que acontece? Então eu não preciso de um parêntese em volta desse 1 para colocar essa estrela. Por quê? O que acontece? Eu tenho de um lado do 1 a estrela, do lado direito. Né? Do lado esquerdo do 1 eu tenho uma concatenação. Mas eu sei que a estrela tem maior precedência, então é para eu aplicar a estrela antes da concatenação. Então, se eu aplico a estrela antes de aplicar a concatenação, eu estou aplicando a estrela no 1 isoladamente, e só depois concatenando esse 1 estrela com o resto que vem antes. Tá certo? E é isso que estava sendo feito aqui. Tá aqui, o 1 sozinho com a estrela. Tá certo? Então, essas regras de precedência elas permitem encurtar muito a expressão. Aqui é a mesma coisa. Esse 0 do lado esquerdo ela tem uma união, do lado direito tem uma concatenação. E a concatenação tem precedência maior. Então eu sei que o que está sendo unido ao que está do lado esquerdo do símbolo da união é o 0, 0 inteiro. E não só esse primeiro 0. Certo? Porque eu tenho que aplicar a concatenação da direita antes de aplicar a união da esquerda. Então o que está sendo unido aqui é o 0, 0 inteiro. Certo? Então assim eu vou, com essas convenções, eu vou conseguindo poupar alguns parênteses. Se eu quisesse unir só o primeiro 0, aí eu ia estar fazendo a união antes da concatenação. Então, estaria indo no sentido inverso da minha convenção de precedência. Então, para ir no sentido inverso da minha convenção de precedência, aí sim eu seria forçado a colocar um parêntese aqui entre os dois zeros e um outro parêntese aqui no início para estabelecer que não é a ordem comum, que é o que era a união primeiro e a concatenação depois, que é o que a gente faz em aritmética. Se eu quiser fazer a soma antes do produto, eu coloco um parêntese em volta da soma para forçar aí contra a convenção de precedência, tá certo? Então, é o mesmo esquema das expressões aritméticas. Aí o grande charme das expressões regulares é que uma expressão regular sobre o alfabeto original sigma representa uma linguagem definida nesse alfabeto. Tá? Então, é uma coisa assim, digamos, meio indireta. Veja bem.
uma sequência de símbolos do sigma til, né, uma palavra do sigma til que seja construída de acordo com essas regras, ou seja, uma expressão regular, vai representar uma linguagem do meu alfabeto original sigma. Então, uma sequência de símbolos desse alfabeto maior vai ser usada para representar uma linguagem, ou seja, um conjunto de palavras do meu alfabeto menor. Esse é o charme da expressão regular. Então eu uso uma palavra, uma única palavra no alfabeto maior para representar um conjunto de palavras do alfabeto menor. Interessante, né? Quem teve essa ideia, sem dúvida, era inteligente. Não sei o nome da pessoa que inventou as expressões regulares. Não fui eu. Então, uma expressão regular vai representar uma linguagem no alfabeto sigma, né? Se R é uma expressão regular, a gente denota por L de R a linguagem que é representada por essa expressão regular R. Tá? E a gente pode definir qual é essa linguagem recursivamente a partir de um conjunto de regras também. Começando, como sempre, pelas expressões regulares pequenininhas e depois pelas expressões regulares maiores. Então, a expressão regular, que é formada só por um símbolozinho sozinho, a linguagem que ela representa é uma linguagem com uma única palavra, que é essa palavra de um símbolo só, que é o sigma. A linguagem representada pelo símbolo do conjunto vazio é a linguagem que não tem palavra nenhuma, a linguagem vazia. A linguagem representada pelo símbolo epsilon é a linguagem que só tem uma única palavra, que é a palavra epsilon, a palavra vazia, a palavra que não é formada por nenhum símbolo. E aí eu começo a definir as linguagens representadas pelas expressões regulares maiores. Se eu tiver uma expressão regular nesse formato, em que eu tenho uma expressão, o símbolo da união e uma segunda expressão, a linguagem que essa expressão representa é a união da linguagem representada por R1 com a linguagem representada por R2. Então eu vou desmontando a expressão e construindo as linguagens. A linguagem dessa expressão aqui, R1 com ponto R2, é a concatenação da linguagem representada pela expressão R1 com a linguagem representada pela expressão R2. E a linguagem representada pela expressão R com estrela é a estrela da linguagem representada pela expressão R. Então, assim que você vê que cada palavra do sigma til do alfabeto maior representa um conjunto de palavras do alfabeto menor, que é o sigma. Então, voltando ao exemplo que a gente utilizou como motivação no início do capítulo, a gente vai escrever cada um daqueles 3 padrões de palavras que a gente naquela ocasião escreveu em português, agora usando a notação de expressões regulares. Então, o primeiro padrão era a ocorrência de um número arbitrário de zeros, né? Então, a gente pode usar a expressão zero estrela, por exemplo. Zero estrela representa um número arbitrário de zeros. Por quê? A linguagem representada por essa expressão regular zero estrela vai ser a estrela da linguagem representada pela expressão regular zero. E a expressão regular zero ela representa a linguagem que só tem a palavra zero dentro. Então eu tenho que aplicar a estrela a essa linguagem de uma única palavra. Lembrando o que é a estrela? A estrela é a concatenação das palavras da linguagem com elas próprias quantas vezes eu quiser. Aqui eu tenho uma única palavra, então eu posso concatenar o zero com ele próprio quantas vezes eu quiser, incluindo nenhuma vez, que é o epsilon, né? Então vai ser essa linguagem aqui, epsilon 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, realmente, zero estrela representa essa linguagem que tem as palavras com um número arbitrário de zeros e apenas zeros, né? Aí eu tinha que descrever uma quantidade par de zeros. Então,
Quantidade arbitrária de zeros é 0 estrela. Quantidade par de zeros, eu posso usar essa expressão regular aqui, 0, 0 e uma estrela por fora. Então aqui primeiro eu estou fazendo a concatenação dos dois zeros e depois aplicando a estrela. Né? Então, porque aí o que vai acontecer? Eu vou concatenar 0, 0 com ele próprio quantas vezes eu quiser. E essas concatenações sempre vão representar um número par de zeros. Né? Então, para descrever uma quantidade ímpar qualquer de zeros, bom, eu sei como fazer uma quantidade par, eu espeto um zero a mais no final aqui, eu vou ter uma quantidade ímpar de zeros. Tá certo? Então aqui, quantidade ímpar de zeros eu posso representar por essa expressão regular aqui. Então o primeiro padrão descrito no início do capítulo era a quantidade ímpar de zeros seguido de um único 1 e uma quantidade arbitrária de zeros. Então aqui, quantidade ímpar de zeros seguida de um único 1, tá aqui o 1, seguida de uma quantidade arbitrária de zeros, que é o zero estrela aqui. Certo? Então, essa expressão regular R1 aqui representa o primeiro padrão. Tá certo? O segundo padrão era eu começar com uma sequência arbitrária de uns e depois ir para o padrão anterior. Então aqui, sequência arbitrária de uns no início, esse 1 estrela, e o padrão anterior. O terceiro padrão era uma quantidade arbitrária da sequência 0, 1, 1 e depois os padrões anteriores. Então, quantidade arbitrária de 0, 1, 1 é essa sequência 0, 1, 1 com uma estrela por fora. Certo? Porque a estrela vai me permitir concatenar esse 0, 1, 1 com ele próprio quantas vezes eu quiser. Então, é uma sequência de qualquer tamanho repetindo 0, 1, 1. Certo? E depois o padrão anterior. Então, você repara quantas linhas de texto eu usei para descrever em português cada um daqueles padrões. E olha o tamanho que fica quando eu uso expressão regular. É realmente uma notação muito compacta para descrever linguagens. Certo? Então aqui agora um exemplo. Tentar descobrir, estou dando aqui a expressão regular, né? Chamei de R4. Tentar descobrir qual é a linguagem que está sendo descrita por essa expressão regular. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ir desmontando essa expressão e vendo qual linguagem que cada pedaço dessa expressão representa, né, para construir a linguagem da expressão como um todo. Então vamos lá. Linguagem descrita por R4 é a linguagem disso aqui, isso é R4. Então, é a linguagem de 0, 1, união, 1, 0, 0, estrela. A estrela está por fora de tudo. Tá certo? Então, vai ser a linguagem da expressão que está dentro da estrela, com uma estrela por fora. Okay? Né? Aí agora a linguagem do que está aqui, eu tenho uma união com uma expressão à esquerda e uma expressão à direita. Então eu vou ter a linguagem da expressão à esquerda, união à linguagem da expressão à direita, e tudo isso com uma estrela por fora. Bom, a linguagem da expressão 01 é a palavra 01. Certo? A linguagem da expressão 100 é a palavra 100. A união dessas duas palavras é esse conjunto de duas palavras aqui, 01, 100, e nesse conjunto eu estou aplicando a estrela. Então, vai ser as concatenações dos elementos desse conjunto, né, quantas vezes eu quiser e em que ordem eu quiser. Isso aqui é a estrela. Né? Estrela é concatenação liberada dos próprios elementos do conjunto. Então o que vai acontecer? Primeiro, a palavra vazia, que eu não concatenei nada. Aí depois as próprias palavras da linguagem, 01 e 100. Aí eu vou concatenar duas palavras agora. Então, concatenando duas palavras, eu tenho 01 com 01, 01 com 100, 100 com 01 e 100 com 100. São essas palavras aqui. Ó. 01 com 01, 01 com 100, 100 com 01, 100 com 100.
E aí depois eu vou começar a concatenar 3 palavras. Então 01 com 01 com 01, que é o que está aqui. 01 com 01 com 100, que é o que está aqui. E isso segue em frente, tá certo? Então, esta linguagem aqui, que é infinita, na verdade, é a linguagem que está representada por essa expressão aqui. Então, veja que coisa interessante. Eu tenho uma linguagem infinita, está sendo representada por uma expressão finita e pequena, né? Bem interessante realmente essa notação. E aí uma observação é reparar que duas expressões regulares distintas podem representar a mesma linguagem, então não tem problema nenhum com isso. Eu posso ter duas expressões regulares R1 e R2 que são diferentes, tá? Então são sequências diferentes de símbolos, mas que na hora que eu vou calcular qual é a linguagem representada pela primeira e qual é a linguagem representada pela segunda, dá a mesma linguagem, tá certo? Então, por exemplo, essas duas expressões aqui, 0 união 1 com uma estrela por fora e 0 estrela 1 com uma estrela por fora, concatenado com 0 estrela, que é uma expressão bem mais complicada, representam a mesma linguagem. Se você for desmontando essa expressão aqui e desmontando essa aqui, no final você vai chegar na mesma linguagem, assim, no mesmo conjunto de palavras que está sendo representado pelas duas. Então, não tem problema nenhum com isso, tá certo? Então, bom, é claro que qualquer conjunto que possa ser representado a partir dos conjuntos unitários epsilon e os símbolos do meu alfabeto original e mais as operações de união, concatenação e estrela, vai poder ser denotado por uma expressão regular, né? Porque essas são justamente os operadores que eu disponho nas expressões regulares. Então o que resta é praticar um pouco mais a construção de uma expressão regular que denote um conjunto. Então, quer dizer, eu dou a descrição, digamos, em português do conjunto e digo como é que eu construo uma expressão regular que represente esse mesmo conjunto. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, suponho que eu tenho esse alfabeto ABC, tá? 3 símbolos só. Para obter, eu quero obter todas as palavras, né, de um certo subconjunto. Obter todas as palavras de um certo subconjunto, o lance é o operador estrela. Por quê? Porque o operador estrela me permite combinar todos os elementos do conjunto e concatenar eles a quantidade de vezes que eu quiser e na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser conjunto de todas as palavras que só contém A, incluindo a palavra vazia, né? Então é 0 ou mais As. A estrela. A estrela me permite repetir o A quantas vezes eu quiser. Todas as palavras nos símbolos A, B e C, ou seja, qualquer palavra nesse alfabeto. Eu pego A, união B, união C e põe uma estrela fora, porque A, união B, união C vai me dar um conjunto que tem essas 3 palavras dentro, 3 palavras de comprimento 1 dentro, né? E a estrela vai me permitir concatenar e combinar elas quantas vezes eu quiser. Então, com isso, eu obtenho todas as palavras formadas por esses 3 símbolos. Conjunto das palavras que não contém A. Bom, é só excluir o A aqui dessa expressão, ficar com a expressão B união C estrela. Aqui eu só vou concatenar e combinar Bs e Cs, então eu não vou formar nenhuma palavra que tenha A. Todas as palavras formadas por A e comprimento par. Bom, se eu combino A com ele próprio livremente, eu formo palavras que têm qualquer comprimento. Agora, se eu combino os A's sempre de 2 em 2, ou seja, toda vez que eu concateno, eu incluo mais 2 A's, mais 2 A's, mais 2 A's, todas as palavras que eu formo vão ter comprimento par. Então, a estrela só vai formar palavras de comprimento par. Outro exemplo. A linguagem formada pelas palavras que contém exatamente um A. Então, os outros símbolos da palavra vão ter que ser ou B's ou C's. E esses símbolos, eles tanto vão poder aparecer antes ou depois desse A único que tem que existir. Então, quer dizer, o formato da palavra é uma coisa assim, UAV, onde U e V são palavras que são formadas só por B's e C's. Bom, mas eu já sei formar o conjunto de todas as palavras que tem só B's e C's. É B união C estrela, a gente viu no slide anterior.
Então eu ponho um B união C estrela antes do A, outro B união C estrela depois do A, e essa expressão regular representa a linguagem formada pelas palavras que têm exatamente um A. Um outro exemplo aqui é a variação, né, do último exemplo, é as palavras que contêm exatamente dois As. Tem uma tentação de você, palavra que contém exatamente dois As, você espetar um segundo A aqui, deixar os dois As grudados aqui no centro, mas a questão é que para conter dois As, não precisa os dois As estarem encostados um no outro, eles podem estar em qualquer posição da palavra, né? Então, o que você faz é, você tem um conjunto de base 6, você tem um primeiro A, outro conjunto de base 6 de qualquer tamanho, o segundo A e um terceiro conjunto de base 6. Então, assim, você pode ter qualquer coisa entre os A's, incluindo nada, né? Porque lembrando que B união C estrela inclui o epsilon. Então, se aqui for o epsilon no centro, os dois A's estão grudados. Se não for, existe alguma coisa entre os A's. Então, eu estou cobrindo todos os casos aqui, né? E uma segunda variação é a linguagem formada por todas as palavras que contêm um número par de A's, né? Aí aqui é uma coisa um pouco mais complicada, né? Porque aqui era 2 A's, agora é qualquer número par de A's. Mas enfim, se isso aqui tem 2 A's, é qualquer coisa com 2 A's, se eu concateno outra expressão regular igual a essa do lado, eu vou ter 4 A's. Se eu concateno duas iguais a essa, eu vou ter 6 A's. Se eu concateno 3, eu vou ter 8 A's, 10 A's. Então, como é que eu faço para concatenar alguma coisa quantas vezes eu quiser? Eu espeto uma estrela em volta de tudo. Então, eu pego essa expressão aqui e coloco uma estrela aqui por fora de tudo, né? Aqui eu vou ter as palavras que têm 2 A's, ou 4 A's, ou 6 A's, ou 8 A's, ou 10 A's, por aí vai. Só que fica faltando, né, a palavra que não tem nenhum A, porque 0 é um número par. Então está dentro dessa definição de conter um número par de A's. 0 é um número par. Então eu tenho que unir, né, com uma outra expressão aqui que só tem base 6. Não tem A's. Então aqui, essa primeira pedaço vai criar as palavras com 2, 4, 6, 8, 10 A's. E esse segundo pedaço vai criar as palavras sem nenhum A. Intuitivamente, você vai percebendo que a estrela tem um significado intuitivo de repetição, né? Repetir alguma coisa, qualquer quantidade de vezes, incluindo 0 vezes, né? E a união, você começa a perceber que tem um certo sentido intuitivo de escolha, de opção, alternativa, né? Significa que, se eu tenho essa união aqui, significa que eu posso construir a palavra pela orientação que está me sendo dada à esquerda, ou eu posso escolher de outra forma e construir a palavra pela orientação que está me sendo dada à direita. Então, à esquerda eu obtenho as palavras com 2, 4, 6, 8 A's, à direita eu obtenho as palavras sem nenhum A. E os dois casos juntos cobrem, né, todas as palavras com número par de A. Essa aqui é a ideia, né? Um outro exemplo é a linguagem formada pelas palavras que contêm um número ímpar de A's. Então, eu preciso adicionar um A extra nessa expressão anterior, né? A gente acabou de calcular a expressão com um número par de A's, eu preciso agora enfiar aí dentro um outro A para fazer um número ímpar de A's. O problema é que esse A ele pode aparecer em qualquer lugar da palavra, né? Não sei onde esse A extra novo aí vai aparecer. Então eu não posso simplesmente concatenar esse A no início ou no final da expressão anterior que a gente viu, porque não necessariamente o A vai ser o primeiro ou último símbolo da palavra. Então, uma maneira de pensar nas palavras que tem um número ímpar de A's seria eu pegar as palavras que têm exatamente um A, né, concatenado com as palavras que têm um número par de A's, né? Então eu pego as palavras que têm exatamente um A e concateno com as palavras que têm um número par de A's, o resultado é uma palavra que tem um número ímpar de A's, certo? Então,
Bom, a gente já viu que as palavras que têm exatamente um A podem ser escritas dessa forma, então eu vou concatenar isso aqui com a expressão do slide anterior, né? Então, essa parte aqui é a palavra com exatamente um A. Então, nessa primeira região, eu vou ter uma palavra que só tem um A, e eu vou grudar essa palavra com alguma coisa qualquer gerada por essa segunda parte, que vai ser alguma coisa que tem um número par de A's. Então, a palavra resultante vai ter, né? Lembrando que número par mais 1 é um número ímpar, então vai ter um número ímpar de A's. A expressão aqui já ficou grandinha, né? E aí a questão é a seguinte: agora que a gente já conhece a notação das expressões regulares, que permite descrever, né, dessa forma uniforme e compacta algumas linguagens, o que resta é mostrar que se eu der um autômato finito A, eu posso descrever a linguagem dele, ou seja, o conjunto das palavras que ele aceita, através de uma expressão regular. Então, falta essa ponte, né? A gente viu o autômato, a gente viu a expressão, como é que eu vou de um para o outro. Isso é o que a gente vai fazer no próximo capítulo, né? Então, a gente tem que resolver esse problema aqui, esse problema vai ser resolvido no próximo capítulo. Dado um autômato, eu quero construir uma expressão regular R, tal que a expressão que é descrita, tal que a linguagem que é descrita por essa expressão R seja a mesma linguagem que o autômato aceite. A gente vai estudar um algoritmo, então não só a gente vai resolver, como a gente vai resolver algoritmicamente, que é sempre uma boa notícia, né? A gente vai estudar um algoritmo que resolve esse problema no próximo capítulo. Vamos ver mais uns exemplos finais. É uma coisa que são exemplos que são interessantes quando você começa a pensar em linguagem de programação. Porque em linguagem de programação você tem algumas regras do tipo: uma variável tem que começar com uma letra, mas o primeiro caractere da variável tem que ser uma letra, mas depois disso pode ser tanto letra quanto número, tal. Não pode começar por número. O número um número inteiro não pode começar por zero, né? Quer dizer, não pode ter zeros à esquerda e tal. Tem umas regras assim de sintaxe que a gente pode representar também através de expressões regulares. Então, por exemplo, agora eu estou considerando o alfabeto formado pelos algarismos de 0 a 9, eu quero representar os inteiros positivos, né? Qual é a expressão que me dá os inteiros positivos? Bom, a princípio você poderia achar que é só enfiar uma estrela em volta de tudo, que aí permite me concatenar todos os algarismos entre si em qualquer ordem e tal. Mas não cobre, é justamente isso que eu falei, que é o caso do zero à esquerda, né? Que aí, com essa expressão aqui, eu consigo criar palavras como essa aqui, uma sequência de 5 zeros, que não vale de absolutamente nada, né? Então, o que eu faço? O primeiro algarismo tem que ser diferente de zero e depois pode ser qualquer coisa. Então, eu coloco um algarismo formado só pelos algarismos de 1 a 9. Então, o primeiro algarismo do número tem que ser escolhido entre esse conjunto de 1 a 9. E depois, sim, a estrela em volta de tudo, qualquer sequência desses algarismos de 0 a 9 concatenados entre si. E aí, no caso dos inteiros não negativos, a única coisa que eu precisaria unir aqui é o zero puro, né? Porque nesse caso aqui, para eu excluir essa sequência de zeros, eu acabei excluindo o zero sozinho também. Então, se eu quiser permitir o zero sozinho, eu explicitamente incluo ele aqui, através da união. E um último exemplo, uma linguagem de programação, né? As variáveis podem ser usadas símbolos de 0 a 9 e de A até Z, só que não pode começar por um número, né? Isso é uma regra de todas as linguagens de programação. Nenhuma variável pode começar por um número. Isso é para evitar ambiguidade na hora da compilação. A expressão regular para isso aqui seria, então, o primeiro caractere tem que vir desse conjunto de A até Z, e em sequência, sim, pode ser uma concatenação, combinação de qualquer desses símbolos, de A a Z de 0 a 9 em qualquer quantidade, não tem tamanho pré-definido para o nome de uma variável, pode ser qualquer quantidade de caracteres. Então ficaria liberado, só tem a restrição aqui no primeiro caractere, certo? Então,
Com isso a gente termina esse capítulo 2 das expressões regulares, né? E aí no capítulo 3, que vai ser o próximo, a gente vai ver então como é que eu pego um autômato, aplico um algoritmo, que a gente vai aprender esse algoritmo, e o resultado final da aplicação do algoritmo é uma expressão regular que vai descrever exatamente o conjunto de todas as palavras que aquele autômato aceita, nesse formato bem compacto que é o de expressões regulares. Tá certo? Um abraço.